O Ministério da Agricultura dispensou a obrigatoriedade dos produtores de informar a data de validade em vegetais frescos embalados. E para conversar sobre esse tema e nos explicar melhor sobre essa decisão, a gente recebe aqui no JP Domingo Alexandre Rico, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Alexandre, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Muito grato pelo convite. Uma honra estar aqui contigo. Qual que foi o objetivo do governo com essa mudança, que parece que está em vigor desde o dia 22 de julho, né, doutor? Exatamente, né? Já era um anseio dos fornecedores de produtos e serviços que tratavam com produtos hortifruti uma alteração no conceito legislativo nesse sentido, porque nós somos um país em que existe um grande desperdício de produtos hortifruti, por força da questão que envolve o quê? A data de validade. Com a defesa do consumidor, que regulamenta as relações de consumo, ele prevê informações para os consumidores relativos à data de validade dos produtos. Mas estes produtos hortifruti têm características próprias, né? A forma de serem acondicionados, guardados, enfim, isso interfere muito nessa questão da validade. Alguns produtos estão bons para uso, mas uma medida em que indica um prazo de validade, muitas vezes faz com que o fornecedor de produto e serviço não possa vendê-lo, doá-lo, colocá-lo à disposição das pessoas. Então, essa alteração é uma alteração bem positiva nesse conceito. Importante a alteração que vai permitir diminuir, pelo menos, se não acabar com o desperdício de alimentos. Eu imagino, né, doutor, que essa mudança vai gerar um impacto positivo em toda a cadeia de produção e também de comércio, né? Exatamente, o impacto é bem positivo, na medida em que muitos desses produtos eles eram jogados fora, eles precisavam ser destruídos. Então, o fornecedor de produto e serviço, ele poderia ainda vender aquele produto por um pouco mais de tempo, né? Porque esses são produtos que muitas vezes estão bons, estão dentro de uma validade natural, mas por força da indicação da validade documental, por assim dizer, eles não poderiam então comercializar. De outro lado, também a doação, né? Doação para pessoas carentes, ambientes aí que têm a necessidade alimentar, também não podia acontecer por força da validade. Até porque a doação, ela é um fornecimento sem precificação, e o Código de Defesa do Consumidor impedia um cenário dessa natureza. Então, esta medida, ela vai sim otimizar bastante a questão que envolve o uso desses produtos. E ao que parece, doutor, a própria Anvisa, há alguns anos, já havia orientado que essa medida fosse colocada em vigor, e não só em relação a esses produtos vegetais frescos, né? Exatamente. Então, essa medida agora, ela vem a corroborar uma medida anterior da Anvisa, que, se nós formos analisar, é o órgão que tem uma legitimidade, uma competência específica para tratar do tema. E agora nós temos isso de uma forma mais apropriada para fornecedores de produto e serviço. Então, há uma segurança positiva neste conceito. Doutor, bateu uma dúvida agora quando o senhor estava explicando que vai evitar o desperdício, porque antes não se poderia fazer doação desses produtos, justamente por estarem fora desse prazo de validade estipulado. Mas acontece muito, né? Hoje em dia, por exemplo, restaurantes, quando a comida é preparada, não existe um prazo de validade, né? Que está lá especificado nos alimentos que estão lá disponíveis para quem vai até esse restaurante. E a lei, não sei o que diz a lei a respeito dessas doações. Eu sei que hoje essas doações, ao fim do expediente, quando resta, né, sobra todo aquele alimento, ele não pode ser doado para a população também pela mesma justificativa que o senhor trouxe. Exatamente, né? O que nós temos aqui é uma situação um pouquinho diferente, né? Quando nós falamos dos produtos hortifruti, aquelas hortaliças, as frutas, verduras, legumes, né? Esses produtos, por natureza, eles têm uma forma de validade, vamos chamar assim, uma dinâmica de validade um pouquinho diferente. Tudo depende muito da forma como ele é acondicionado, a forma como ele é exposto aos consumidores, né? Então, existe uma dinâmica no tempo um pouco diferente em relação àqueles produtos que já são manuseados, os produtos que recebem ali algum tipo de interação humana e de preparo, né? Essa medida agora, ela objetiva tratar especificamente das questões hortifruti. São produtos que o consumidor ele vai até o supermercado, ele vai até o lojista específico, aquele fornecedor de produtos e serviços, e aí ele consegue visualizar a natureza daquele produto. Ele consegue identificar se o produto está com uma textura que aparenta ser uma textura ali saudável, a questão do odor, tudo isso é muito característico destes produtos, né? Então a medida salvaguarda esta questão, que é uma questão muito natural. Agora, produtos que recebem uma interação humana, os produtos que recebem ali alguma forma de manipulação, esses produtos ainda devem atender às especificidades do Código de Defesa do Consumidor, que são os seus prazos de validade.
Agora, doutor, enquanto o senhor está explicando para a gente estava mostrando umas imagens aí desses produtos embalados, eu peço para que a nossa produção retome. Pelas imagens, quem está acompanhando a Jovem Pan News pelas plataformas de vídeo, dá para perceber que são embalagens que dificultam o consumidor a ver o que está por baixo daquilo que está evidente em cima, né? Por exemplo, nessas embalagens aí de repolho. É possível, não estou dizendo que isso acontece, mas é possível que o comerciante coloque o que está com um aspecto melhor por cima e embaixo coloque aquilo que não está muito bom. O morango é um ótimo exemplo, né? Eu mesma já fui, vou usar um termo muito usado nas redes sociais, trollada várias vezes, porque você compra, né, aquela caixinha de morangos tão lindos por cima e por baixo, muitas vezes apodrecidos. Nesse sentido, essa mudança na legislação não pode ser encarada como um retrocesso? Olha, a bem da verdade, aqui nós temos que entender um cenário na seguinte forma. Existe aqui a necessidade de um princípio de boa-fé da parte do fornecedor de produtos e serviços, né? O que ele não pode é, dentro de uma situação dessa natureza recente, a ausência, então, de nós indicarmos um prazo de validade, agir com oportunismo. E nesta situação, o consumidor ele não está desprotegido, porque ainda existe a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Todo consumidor que pegar um produto, identificar que na parte de cima de uma bandeja, por exemplo, os produtos estão ali perfeitos, né? Estão ali, enfim, impecáveis. Mas os de baixo são produtos que já passaram de uma validade natural, já estão ali apodrecendo ou com um odor que seja ali um odor negativo. Esse consumidor ele pode sim reclamar com o lojista e, no caso de ser identificada ali uma irregularidade ou um ato negativo por parte do fornecedor de produtos e serviços, se salvaguardar do PROCON, ações judiciais, reparatórias, enfim. Ele está protegido porque nós não podemos admitir a existência de um ato ali de oportunismo por parte do fornecedor de produtos e serviços. Mas cada situação vai ser analisada de acordo com as suas especificidades, né? Agora, no caso dessas bandejinhas ainda, doutor, eu nunca fiz isso, nunca tentei. Imagino que não seja possível, mas quero saber do senhor. O consumidor, ele pode exigir que essa bandejinha seja aberta para ver como estão os produtos por baixo daquilo que está evidente, ou isso não é permitido? A bem da verdade, não existe um obstáculo jurídico para que o consumidor faça isso, né? São produtos que são montados pelo fornecedor de produtos direto ali, muitas vezes o lojista, que compra esses insumos de produtores, né, produtores agrícolas, e monta essas bandejinhas no seu estabelecimento. Não existe um obstáculo jurídico para que o consumidor peça essa abertura ou que ele faça essa abertura e depois ele passe no caixa para fazer o pagamento, né? Mas tudo aqui nós devemos sempre pensar num conceito ali de urbanidade, de respeito, né? De um lado, nós não podemos ter o fornecedor de produtos e serviços agindo como oportunismo, de outro também, nós não podemos permitir que os consumidores promovam, de repente, ações que possam vir a causar ali algum desconforto no dia a dia das relações comerciais. Então, tudo deve ser sopesado dentro de uma linha de bom senso, uma linha de respeito recíproco. Agora, para reforçar, doutor, diante de qualquer irregularidade, como essas que a gente citou ao longo da entrevista, o consumidor deve procurar, então, primeiro o estabelecimento e depois o PROCON? Qual que é o melhor caminho a percorrer? Olha, é muito importante sempre aqui o consumidor, ele conversar com a empresa, ele conversar com gerentes da empresa, funcionários, né, e mostrar ali a sua insatisfação, ainda apontar um erro. Eu acho que isso é muito positivo no âmbito aqui de uma mediação de conflitos, no âmbito de uma urbanidade, para que as próprias pessoas salvaguardem as relações de consumo. Mas caso exista algum obstáculo por parte da empresa ou ainda um desrespeito ao direito do consumidor, ele pode sim buscar os canais técnicos para tanto, como por exemplo o PROCON e, se o caso, até o Poder Judiciário. Para isso é importante, então, toda a compra guardar aquele comprovante fiscal. Exato, a comprovação daquela relação de compra e venda. Isso é muito importante, sim. Tá certo, então acabamos de ouvir aqui no jornal JP Domingo o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Alexandre Rico. Doutor, obrigada pela entrevista, um bom resto de domingo e ótima semana. Para ti também, muito grato. Muito obrigada.